Esta é mais uma edição do podcast Ciência na Prática, um projeto de extensão universitária do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia, Trocano, da Faculdade de Informação e Comunicação. O objetivo do nosso programa é popularizar o conhecimento científico produzido aqui na Universidade Federal do Amazonas. Você pode acompanhar este programa pelo canal @Portal da Ciência no YouTube. Também pode assistir na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, às 9 da manhã e às 21 horas. No programa de hoje, vamos falar de ciências jurídicas. Vamos conversar com a pesquisadora que analisou o acesso à justiça trabalhista sem o auxílio de advogados no interior do nosso estado. E como essa pesquisa auxiliou a melhorar as políticas judiciárias no estado do Amazonas. Então vamos começar a nossa entrevista com a professora Dorinete Bentes, que é professora do curso de Direito aqui da UFAM e também do programa de pós-graduação em Direito, do mestrado em Direito aqui da UFAM. Professora, seja bem-vinda ao Ciência na Prática. É a primeira pessoa que vem do direito aqui, né? E aqui a gente tem uma tradição também que as mulheres são maioria aqui no programa, né? Até no histórico dos entrevistados e entrevistadas, as mulheres sempre estão em maioria, né? Graças a Deus. Muito obrigada. Professora, vamos falar um pouco das suas pesquisas, né? Então eu sei que a senhora tem uma tese de doutorado onde a senhora analisou, né, a figura do jus postulandi, né? Isso. E eu queria que inicialmente a senhora explicasse aqui para a nossa audiência, né, que não é especializada em direito, o que é esse jus postulandi. Então vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, tá? Eu acho que é importante divulgar as pesquisas, é importante que a sociedade conheça o que a universidade está produzindo. Por isso, acho importante esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o jus postulandi, né? O jus postulandi, ele é um instituto que tem no direito brasileiro desde sempre. Só que na Justiça do Trabalho, ele ficou por mais tempo, vamos dizer assim. E ele é prioridade dentro da Justiça do Trabalho. Não significa que não tenha na Justiça Comum. Ela tem, só que é de forma, vamos dizer, acidental ou menor. Vamos dizer de forma... a utilização é menor. Então, o jus postulandi é a possibilidade do cidadão, qualquer pessoa, entrar na justiça sem advogado. Então, o jus postulandi, na Justiça do Trabalho, ele pode entrar, ele pode ir para um setor dentro da Justiça do Trabalho, chamado setor de atermação, né? E chegar lá e contar a sua história. É isso que é interessante, então, né? é a possibilidade do cidadão, sem necessidade de advogado, Sem. Ele pode fazer ir direto, um pleito. fazer um pleito. Ele vai lá nesse setor, no caso da Justiça do Trabalho, o setor chama-se atermação. Nesse setor, ele chega e relata a sua demanda. No caso, a gente chama na Justiça do Trabalho de reclamação, né? Ele chega lá e conta a sua história. O servidor transforma essa conversa num processo. E esse processo é distribuído e ele vai tramitar dentro da Justiça do Trabalho. E na Justiça do Trabalho, ele pode chegar até a segunda instância. Ele só não vai ser utilizado, por exemplo, se tiver um recurso para o STF ou para o TST. Aí não pode. Se for essa... Seria o Tribunal Superior do Trabalho, né, e o Supremo Tribunal Federal. Aí não pode. Precisa aí ter um precisa advogado. ter um advogado. Mas na Justiça do Trabalho, eu entro na primeira instância, eu posso fazer recurso e ir para a segunda instância sem advogado. Tá certo? Então, dentro da Justiça do Trabalho, não tem limites, inclusive, não tem limite de valor. Na Justiça Comum, existe limite. Por exemplo, nos juizados especiais, eles têm um limite para você entrar por meio do jus postulante. É possível entrar na Justiça Comum sem advogado também? É possível. Esse limite seria o valor da causa? O valor da causa. Dependendo do local, se é na Justiça Federal ou na Justiça Comum, na Justiça estadual é 40 salários mínimos e na Justiça Federal 60 salários mínimos. Então, o limite da causa tem que ser esse. Na Justiça do Trabalho não tem limite a causa. Pode ser 1 milhão, pode ser 2 mil reais, 500 reais, porque tem ações na Justiça do Trabalho que não tem valor. Eu posso solicitar na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo.
por conta da questão previdenciária. Então, não tem um valor pecuniário, mas é uma causa necessária para aquele trabalhador se aposentar. Professora, agora a senhora sendo uma advogada, certo? Né? O que lhe atraiu, o que lhe chamou a atenção para essa figura do juiz postulante, ou seja, das pessoas que acessam a justiça sem advogado, né? Porque podia se pensar do ponto de vista corporativo que isso é um instituto, vamos dizer assim, que tira mercado do advogado, né? Por que a senhora se atraiu por essa figura que não usa advogado? Primeiro, né, antes de fazer a pesquisa do doutorado, eu fiz uma pesquisa dentro do Centro de Memória da Justiça do Trabalho, dos processos dos anos 80 do nosso estado, né, das varas de Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Parintins, Tabatinga. Então, eu fiz essa pesquisa junto com meus alunos, foi uma pesquisa de iniciação científica e também para os meninos fazerem os trabalhos de monografia com uma pesquisa empírica. Então, nós escolhemos os municípios e fomos fazer essa pesquisa empírica, né? E chegando lá, nós detectamos que a maioria dos processos eram sem advogados. Não tinha, nós só encontramos nos anos 80 um processo de Carauari que tinha advogado porque foi feito recurso. Não era ainda nem a 11ª região, ainda era a 8ª região, que o Amazonas estava subordinado ao Pará. E depois foi criado o Tribunal da 11ª região, que é de 81. Então, assim, esse desejo de entender o porquê a maioria dos trabalhadores do interior do estado do Amazonas não utilizavam o recurso do advogado. Eles entravam diretamente na justiça entravam direto, né? No setor de atermação. Então, o que foi que a gente detectou? Que 100% desses processos, até 2007, eles entravam sem advogados. E aí os alunos começavam a questionar isso, professora, mas isso é um desserviço, porque eles não têm conhecimento técnico, eles não vão conseguir fazer os recursos. Então, qual foi a minha busca para entender isso, né? Eu fui verificar que, na verdade, essas demandas, elas são demandas básicas. O trabalhador, ele não pede dano moral, dano estético, não. Ele pede horas extras, ele pede vínculo de emprego, ele pede que a indenização seja paga, ele pede... São coisas muito básicas. São causas, assim, professora, por exemplo, né, as empregadas domésticas, por exemplo, né? O reconhecimento de vínculo, né? Isso. Muitas trabalham sem carteira assinada. Sim. Né? Então vão à justiça para requerer o reconhecimento desse vínculo e, consequentemente, receber os direitos trabalhistas. Exatamente, mas no interior nós temos caso de doméstica, mas o que nós mais temos no interior são os trabalhadores que trabalham nos sítios, que trabalham em pequenas empresas. Chamados caseiros, né? Caseiros, E essas pessoas que entram na Justiça do Trabalho, por exemplo, Carauari não, Lábrea e Erunepé têm demandas bem diferentes. Por exemplo, lá na área de Erunepé, tem muita questão de trabalho, trabalhadores da saúde. Ah, professora, mas isso vai para a justiça comum. Não necessariamente. Se eles forem agentes de endemias, se eles forem... esses trabalhadores, eles solicitam esse reconhecimento. Então, o INEPE tem umas demandas interessantes sobre isso, né? Esses trabalhadores da saúde, que, em regra, entrariam na justiça comum, eles entram na justiça do trabalho porque a relação de emprego deles é CLT. Nós temos também trabalhadores de barco. Tem um caso em Erunepé de um trabalhador que é incomum, que é um aeronauta, um piloto de avião, que entrou com uma ação lá em Erunepé. Erunepé voava naqueles aviões que aquatizam, né? Exatamente. Pousam na água. Pousa na água. Então, ele entrou com a sua demanda trabalhista lá em Erunepé. Não é comum os trabalhos especializados dessa forma, né? Mas teve esse caso lá. Então, esses trabalhadores que entram por meio do juiz postulante, as demandas, elas são
extremamente importantes para a sobrevivência desses trabalhadores. Eles não têm demandas extremamente complexas, vamos dizer assim. Não, é porque eles não vão conseguir fazer o recurso porque o processo é complexo. Não, são demandas simples. São demandas simples. Tem processo complexo? Tem, como esse que eu acabei de falar do aeronauta, de enfermeiro, de professores, porque tem muitos professores que o concurso público, eles passaram a ser feito concurso público no nosso estado a partir do início do século XXI. Então, nós temos algumas demandas ainda de CLT de professores. Professor, agora essa figura do juiz postulante e a possibilidade, né, de buscar a justiça sem advogado, isso é divulgado? Porque nós estamos falando do interior do Amazonas, funções que a senhora já falou, aqueles práticos que trabalham no barco, né? Pessoas que são caseiros, né? que trabalham auxiliares em sítios. Normalmente são pessoas com pouca escolaridade, né? Com pouco acesso, né? À educação formal. Isso. A justiça, eles procuram, vamos dizer assim, os fóruns, né? Os cartórios, como são ditos no interior, né? Espontaneamente eles vão lá e descobrem lá dentro que podem fazer isso, ou tem alguma orientação da justiça em relação? A Justiça do Trabalho, ela faz um trabalho de divulgação desse tipo de atividade, até porque a Justiça do Trabalho no interior tem poucos advogados. Então, se esses trabalhadores não pudessem entrar diretamente utilizando o Instituto do Juiz Postulante, eles não acessariam a Justiça do Trabalho, nem as outras justiças, porque o número de advogados é bem inferior, vamos dizer, do que é no restante do Brasil. Na nossa região, o número de advogados no interior é mínimo. Então, teve um caso de Lábrea que só tinha um advogado. No período da pandemia, ele faleceu. Então, Lábrea ficou sem o atendimento desse advogado que atendia lá na região, na área trabalhista, tá? Então, a falta de advogados no interior também dificultaria ainda mais se fosse obrigado todos os trabalhadores a entrarem com advogado. A Justiça do Trabalho, ela faz, mas ainda é pouco. Tá? Eu acredito que seria interessante ter uma divulgação maior desse tipo de instituto. Tanto é que eu acredito que o Instituto do Juiz Postulante, muita gente diz que ele está em desuso no Brasil, no restante do Brasil. Só que, na verdade, as pessoas desconhecem a utilização desse instituto. No caso, por exemplo, do nosso estado, se a gente fosse mapear diretamente pelo sistema do PJE, nós não teríamos a identificação do número significativo de pessoas utilizando o juiz postulante. Então, assim, a divulgação existe? Existe, mas ela ainda é pequena, porque a gente precisa de mais divulgação de um instituto importante como esse. Agora, na sua pesquisa, professora, a senhora encontrou, vamos dizer assim, uma subnotificação, não é isso? Isso. Pesquisando dados nacionais, não é isso? A senhora chegou ao número de 13%, que na verdade, seria, né, o número de juiz postulantes. Seria. Né? Mas na sua pesquisa, a senhora encontrou um dado maior, isso, né? O que aconteceu? Não é os dados nacionais. O que eu fiz, né? Na pesquisa, eu fiz um mapeamento, eu fiz um recorte. Na pesquisa, a gente sempre faz recorte. Qual é o meu recorte, né? O recorte foi de 2016 a 2020. Por que 2016 a 2020 um recorte de uma pesquisa na Amazônia? Primeiro, porque a reforma trabalhista ela foi em 2017. Então, eu queria ver como é que estava antes e como é que estava depois a aplicação desse instituto, do juiz postulante. Então, fiz esse recorte e o recorte regional, a amostra, né, eu escolhi as 10 varas do interior do estado do Amazonas. Essas 10 varas, que foi o que eu analisei. Eu solicitei do tribunal, né, por meio do Centro de Memória da Justiça do Trabalho, toda essa pesquisa ela foi institucionalizada no Centro de Memória, que é outro órgão da Justiça do Trabalho importante para quem vai fazer pesquisa, porque você tem que entrar por esse órgão para você ter acesso aos dados, senão você não tem acesso. Então, eu solicitei do Centro de Memória
a possibilidade de acessar esses dados. E aí eu solicitei direto do sistema PJE. Quando eu solicitei, nesse recorte dessas 10 varas, qual foram os dados que foram apresentados, né? Os dados dos justipostulantes eram mínimo. Nós tínhamos uma vara com 13% que era Erunepé, e nós tínhamos outras varas, por exemplo, Parintins, 3%. Erunepé 13%, o maior 13% e o outro, o menor, 3%. Então, seria uma pesquisa, assim, não que não seja importante, mas insignificante diante do contexto que a gente tem de 100% de ações, 3%, 97% com advogado e, no caso de 13%, nós teríamos 87% com advogado. Então, o que aconteceu? Eu fiz, como essa pesquisa é uma pesquisa empírica, né? A pesquisa empírica, né, ela tem um papel muito importante nesse processo. Não é comum no direito a pesquisa empírica, né, professora? Não, a pesquisa empírica no direito, ela é mais rara, tá? Porque o direito, durante muito tempo, ele fez mais pesquisa teórica, pesquisa bibliográfica, não pesquisa empírica. A pesquisa empírica, ela traz uma possibilidade importante da gente mudar determinadas coisas. Eu digo que muda o status quo, né? Porque determinadas teorias que estão consolidadas no direito, elas podem ser modificadas por meio da pesquisa empírica. Foi o que aconteceu nessa pesquisa. Como eu disse a você, quando eu levantei os dados, assim, tinha pouca utilização. E aí, quando eu iniciei a pesquisa empírica, as primeiras entrevistas com as pessoas do interior que atuam na termação, com os juízes, com os servidores que atuam nessas varas, a fala deles era sempre: não, aqui o nosso maior atendimento é juspostulante. Então, não batia com os dados. E aí nós fomos fazer a pesquisa empírica. Como é que essa pesquisa empírica foi feita? Essa pesquisa empírica, ela foi feita em 29.474 processos. Nós analisamos Tem que abrir processo por processo. Processo por processo. E ler o conteúdo. Um a um. Eu vou... É muito... Por isso que é difícil. Por que que é difícil? Porque dá muito trabalho. Você não tem como puxar de um sistema. Eu lembro que um aluno meu disse: professora, vamos fazer, olha só o termo, é bot, né? Fazer um sistema para a gente acessar um robô para poder buscar os dados. Para buscar os dados. Não era possível, porque a justiça hoje, a gente diz que a justiça está toda digital, certo? Não está. Ela está digitalizada. Por exemplo, os documentos do processo, eles são PDF. Você não tem como você puxar os dados daquele processo. Você tem que entrar no processo e verificar a informação. Porque todos os dados, tem algumas coisas que são preenchidas no sistema, que é isso que a gente consegue puxar. Que são os metadados que se alimentam quando você abastece ali com o arquivo PDF. Com os arquivos, exatamente. E aí, para você ter a informação real, você precisa acessar processo por processo. Senão, não tem como. Só que tem um detalhe: um projeto de doutorado, ele tem 4 anos. Como é que você vai acessar 29 mil processos em 2 anos? Porque os 2 primeiros anos são as disciplinas. Em 2 anos você vai fazer esse tipo de coisa. Eu encontrei, claro, com a minha orientadora, uma possibilidade de resolver esse problema. Né? Mapeamos os processos todos, escolhemos os documentos que a gente tinha que analisar. Nós analisamos 3 documentos só. Primeiro documento, a própria reclamação, que na Justiça Comum é chamada de inicial, na Justiça do Trabalho o nome é reclamação. Que é aquele documento que faz lá no setor de atermação. Exatamente. Eu entro no setor de atermação, relato o meu problema, ele é transformado num processo, e esse processo a gente chama de reclamação trabalhista,
que seria uma inicial na Justiça Comum. Pegamos esse processo. Como é que a gente identificava se tinha advogado ou não, se era juspostulante ou não? A primeira coisa que a gente procurava era a OAB. Se estava só o nome do trabalhador, ele entrou por meio do juspostulante, porque essa palavra juspostulante, ela não está no processo. Ela não está no processo. Se eu encontro o nome do seu José e da Dona Maria, e não a OAB de alguém, ele entrou sem advogado. Então, essa era a primeira coisa. O primeiro documento que a gente analisou foram as reclamações. E aí a gente identificou na reclamação gênero, quem são os trabalhadores, se é do gênero feminino ou masculino. Nós identificamos as ações individuais e as ações coletivas. Nós só analisamos ações individuais, mas tinham ações coletivas promovidas pelo sindicato, pelo Ministério Público do Trabalho, mas essas ações nós não analisamos, só processo individualizado. Então, essas demandas individuais que nós analisamos. Primeiro documento, reclamação. Aí identificamos várias coisas. Profissão, pedido. Por isso que eu disse a você, os pedidos, eles são relativamente simples. Por quê? Porque nós analisamos os pedidos desses trabalhadores. O que é que eles estão pedindo? Horas extras, reconhecimento de vínculo, assinatura de carteira, pagamento previdenciário, coisas desse tipo. Analisamos isso, aí fomos para o segundo documento. Qual é o segundo documento que nós analisamos? A ata da audiência. Na Justiça do Trabalho, depois de ser distribuído o processo, nós temos uma audiência de conciliação ou instrução do processo. Vai para a primeira audiência. Então, nessa ata, a gente consegue saber se foi acordo, se não houve acordo, se o processo vai ser instruído ou não. Então, esse documento era super importante para a gente ver o andamento do processo. E analisamos, no final, os processos que não foram resolvidos na primeira audiência, analisamos o segundo documento, que foi a sentença. Porque o processo, ele tem vários documentos, mas não tinha como analisar todos os documentos. Ela pegou pelo menos assim, o início, o meio e o fim. O documento de reclamação, a ata da audiência, onde tem o juiz e as partes interessadas, né, para saber se entram num acordo ou se vão para a sentença lá. Para a instrução. Quando não tem acordo, é isso, né? É isso. Então, depois dessa análise inicial, né, aí, depois que eu fiz isso, a gente percebeu que nós tínhamos um problema se a gente queria analisar essa amostra tão grande de 10 municípios. 29 mil processos, a gente leva em média de 5 minutos a 10 minutos para analisar um único processo. Então, multiplica isso por 29. Então, era um problema. E aí nós tivemos uma ideia, né? Conversando com um professor, inclusive com o professor Adriano, né? Nós tivemos essa ideia de fazer uma oficina de análise de projetos. Só que eu estava afastada para o doutorado, não estava na sala de aula, mas eu, mesmo afastada, eu continuei dando aula em algumas disciplinas e tudo mais. E aí, qual foi a saída? Nós montamos um projeto, né? Eu montei um projeto com a minha orientadora de análise de processo. Institucionalizei dentro do tribunal, fizemos o processo de formação dos alunos para eles entenderem o processo, como é que ele funciona, a processualística mesmo. Montamos dentro do Excel planilhas para que eles preenchessem os dados que nós iríamos coletar dos processos. Juiz postulante ou advogado? A primeira pergunta, colocava lá. Então, fizemos esses dados. E aí, distribuí, fiz a chamada para os alunos e, para minha surpresa, eu abri 2 horas da tarde, quando foi 10 horas da noite eu fechei. Por quê? Quantos alunos você tinha aparecido? 64. 64? 64 alunos, eu fechei. E fiz essa turma com 64 alunos. Fiz o curso, fiz inclusive no laboratório, tanto do tribunal como da FES, porque a gente não tinha um laboratório que comportasse todo mundo e a FES tinha. E aí solicitei, eles cederam e fizemos.
Esses alunos, eles tinham em 6 meses que analisar esses 29 mil processos. No total, deu 580 processos para cada aluno. Aí eu montei pelo sistema do Google, né? Fiz os grupos e eu acompanhava simultaneamente. Eles tinham dúvida, eu entrava e respondia com eles, colhendo os dados. Então, nesses 6 meses, nos primeiros 6 meses, nós coletamos esses dados. E aí eu tive o primeiro panorama, que foi a Justiça do Trabalho, o jus postulante. Aí vem a pergunta da tese, né? Qual é a pergunta da tese? Esse instituto é capaz de proporcionar acesso ao judiciário? Sim, ele é capaz. Ele é capaz. Ele é tão capaz que 70% das demandas do interior, 70, chega a 77%, tem um local que chega a 80% de acesso por meio do jus postulante. O acesso que a senhora considera é a possibilidade de chegar, do trabalhador e fazer a reclamação. De chegar... Não é ainda o direito. Obter o direito que ele quer. Não. É chegar. Certo. Sem a ajuda do advogado. Sem a ajuda de advogado. Ele ter a condição de chegar até o judiciário sem advogado. Ele sozinho vai lá, diz o que aconteceu e aí é transformado num processo. É possível, esse instituto, ele é capaz de proporcionar esse acesso ao judiciário? É. A pesquisa comprovou, analisando esses processos, né? Aí, só para finalizar, como é que os meninos fizeram, né? Os alunos, eles... inicialmente eu fiz com 64, obtive os primeiros dados, fui checar com o PJE. Depois, nós fizemos uma reavaliação dos dados. Eu abri novamente esse curso, né? E se inscreveram 162 alunos. 162. Mais que o dobro da primeira turma. Mais que o dobro da primeira turma. E aí eu dividi os processos, ficaram, na primeira turma eram 580 processos que eles tinham que analisar, e na segunda turma ficou em torno de 250, 280 processos para cada um. O que a gente ia fazer? Quando a gente coleta esse tipo de dado, o erro humano é normal. É comum você passar despercebido, porque é muita documentação e tudo mais. Então, nós checamos esses dados novamente, processo a processo. Cada aluno tinha que fazer novamente todo o trâmite que a gente tinha feito anteriormente, para ver se aqueles dados se eram reais, se eram concretos, né? E foi feito, levamos mais 6 meses para produzir esses novos dados, para poder dizer um resultado concreto, apresentar um resultado concreto, analisando vara a vara, tá certo? Então, a gente começou para dizer assim, qual é o resultado da tese? Primeiro resultado, é possível chegar ao judiciário? É possível acessar o direito? Por que a gente viu, como foi que a gente viu isso? Ele teve a sua demanda discutida? Teve. A maioria dessas ações que são iniciadas por meio do jus postulante, elas são resolvidas na primeira audiência. Essa era uma questão, né, inicial. Assim, a pessoa está acessando a justiça sem advogado. Isso. Né? Ela não tem preparo, ela vai fazer um relato da sua questão. Isso. E alguém vai botar isso a termo e vai levar isso para o juiz, que vai fazer uma audiência e depois vai decidir, né? Quer dizer, estar sem o advogado, sem esse auxílio. Esse apoio, né? Esse apoio técnico. Exato. A senhora comprova na sua pesquisa, é isso que a senhora estava acabando de dizer, que eles conseguem também êxito. Consegue. Eles conseguem ter as demandas atendidas. Atendidas. Né? E é interessante isso, porque nós fomos analisar primeiro o primeiro dado, né? O primeiro dado é que as ações que foram iniciadas por meio do jus postulante, ele tem uma celeridade maior do que as outras. Por quê? Porque normalmente de mais de 6 varas foi resolvido na primeira audiência.
Na primeira audiência foi resolvido. Tipo, 70% dessas ações foram resolvidas na primeira Ou seja, audiência. houve um acordo. Houve acordo. O acordo tem, assim, tem alguns questionamentos se o trabalhador ganhou. Quem saiu ganhando e quem saiu perdendo. Quem saiu ganhando e quem saiu perdendo. Na minha percepção, e eu disse isso na tese, o trabalhador ele sempre perde nos acordos. Por quê? Ele não recebeu no período adequado, ele teve que ir no judiciário, para o judiciário obrigar alguém a fazer, e quando ele faz acordo, quem abre mão é o trabalhador, não é o empregador. Difícil, eu não encontrei dessas ações que nós analisamos, em nenhum momento o empregador abrindo mão de alguma coisa, só o trabalhador que abre. Qual é a vantagem do trabalhador fazer acordo? É a celeridade. O trabalhador, ele precisa arrumar outro emprego, ele precisa estar trabalhando, então ele ficar litigando, brigando na Justiça do Trabalho não é interessante para ele. Ele quer receber aquele valor imediatamente, porque é uma verba alimentar, ele quer receber e trabalhar em outro local. Então, a vantagem desses acordos é isso. Então, professora, aqui na última reforma trabalhista, muitos, né, falavam que ela trazia uma coisa boa, que era o trabalhador poder negociar diretamente, vamos dizer, com o patrão. Que isso seria algo interessante, mas a sua pesquisa comprova o contrário, né? Que essa negociação não acontece de forma de igual para igual, vamos dizer. Não acontece. A negociação, a gente não pode esquecer que essa reforma, ela traz, trabalhador é sempre trabalhador. Não importa que ele tenha nível superior, educação superior e ganhe o teto do INSS, não importa, ele é sempre trabalhador e ele é vulnerável. Trabalhador, ele está sempre em vulnerabilidade em relação ao empregador. Por mais que ele ganhe o teto do INSS, mas ele precisa do emprego para sobreviver. Então, ele nunca vai fazer um acordo em igualdade com seu empregador. Ele está sempre numa situação de inferioridade. Então, por isso a Justiça do Trabalho ela teria que igualar esse padrão. Ele precisa do Estado para igualar. Para igualar, precisa do Estado. E, infelizmente, a reforma tratou os trabalhadores como se eles tivessem os de nível superior e que ganham acima do teto do INSS, fossem super trabalhadores, que pudessem negociar de igual para igual. Não existe isso. O trabalhador, ele está sempre numa situação de vulnerabilidade, porque ele precisa do emprego para sobreviver. Então, não há uma negociação de forma igualitária. Então, o acordo tem esses problemas, mas não era o objeto da pesquisa. O objeto da pesquisa era o trabalhador teve a sua demanda debatida, o trabalhador levou a sua demanda, ela foi discutida e ela foi resolvida na primeira audiência. Então, isso significa que o trabalhador, ele conseguiu ter êxito. Mas o mais interessante disso tudo não é só que foi resolvido na primeira instância, na primeira audiência, mas quando saem as sentenças. As sentenças, 70% das sentenças são favoráveis ao trabalhador. Integralmente ou parcialmente favorável ao trabalhador, mas são favoráveis aos trabalhadores. As que não são favoráveis ao trabalhador, né, elas são, em regra, porque houve um erro processual, mas dificilmente há uma demanda, como eles chamam de demanda temerária. O trabalhador entrou pedindo que ele não tem direito. Não. Essas ações que são iniciadas por meio do juiz postulante dificilmente terão demandas temerárias, demandas que o trabalhador não tem direito. Os dados, né, que a gente coletou sobre a questão dessas, analisando as sentenças. Primeiro nós analisamos a ata para ver se resolveu na primeira da ata de audiência. A ata de audiência. Pegamos essa ata de audiência e resolvemos que os trabalhadores resolveram seu problema na primeira audiência. Beleza, fizeram um acordo. Se esse acordo é bom ou ruim, não era o objeto. Era se fez ou se não fez. Fez acordo. Beleza. Fomos analisar outro documento, a sentença.
Nessa sentença, como é que estava? Isso foi favorável ou desfavorável aos trabalhadores? Mais de 70% favorável aos trabalhadores. Tem essa variação, né, ela vai variar, vou até dar os dados precisos para vocês, que foram resolvidas pelas sentenças, olha só. 8 varas tiveram índice superior, 50% favorável aos trabalhadores. E das que foram resolvidas por sentença, 8 varas tiveram índice favoráveis, né? E vamos lá por município. Quari, 68% favorável ao trabalhador. Humaitá, 66% favorável aos trabalhadores. Itacoatiara, 72%. Lábrea, 82%. Manacapuru, 63%. Parintins, 58%. Tabatinga, 88% das sentenças favoráveis aos trabalhadores. Tefé, 72%. Então, as sentenças, essas demandas que foram julgadas na Justiça do Trabalho e foi feita sentença, 8 varas estão acima de 50% e chegam quase a 90%, porque em Tabatinga, 88%. Então, a sua pesquisa ela demonstra, professora, que quem está buscando a Justiça do Trabalho sem advogado, né, está conseguindo acessar o direito, está resolvendo, na maioria dos casos, na audiência, na primeira audiência, né? E aqueles que não topam ali o acordo e levam a decisão para o juiz, né, existe uma efetividade acima de 50%, né? E algumas chegam até a 80%. 88%, né? Em 10 varas, né? 10 varas. Do interior. Esses dados, eles ajudam políticas públicas, né? Com certeza. No que esses dados ajudaram, por exemplo, a Justiça do Amazonas? Então, vamos lá. A primeira coisa é perceber, é dar visibilidade a algo que era imperceptível, que era 13% e 3% do acesso por meio do juiz postulante. Se eu não conheço esses indivíduos, se eu não consigo mapear esses indivíduos, eu não consigo fazer políticas públicas. Ou seja, até a sua pesquisa, imaginava-se que era 13%, né? De 3 a 13%. De 3 a 13% as pessoas que acessavam a justiça sem advogado, no interior do Amazonas. A partir da sua pesquisa, se encontra esse dado, né? Esse número é muito maior. Né? Ele chega a 80% em determinados locais. Então, essas pessoas que eram invisíveis passam a ser visíveis. Se elas são visíveis, nós temos que traçar políticas para que esse instituto ele seja mais efetivo. A primeira coisa que foi feito dentro da Justiça do Trabalho, depois, a gente ainda não tinha nem finalizado a pesquisa, né? A pesquisa finalizou em 2023, eu defendi a tese em 2023, mas em 2020 foi criado um sistema, um chip, que na Justiça do Trabalho eles chamam de chip, em outros eles chamam, dão outro nome, é um marcador, um identificador daquela demanda. Agora, todas as demandas que entram pelo juiz postulante, eles recebem esse chip e esse processo ele fica marcado do início ao fim. Todos vão, por mais que no decorrer do processo, se ele precisar fazer recurso na segunda instância e entrar um advogado, ele vai ficar marcado que ele iniciou por meio do juiz postulante. Mas no decorrer do processo, entrou um advogado. Entendeu? Então, assim, é possível você mapear como os trabalhadores estão chegando na Justiça do Trabalho, desde a fase inicial. Então, tem esse marcador. Esse marcador ele foi criado em 2020 por conta dessa pesquisa, porque eles achavam que estava sendo marcado e, na verdade, ele não estava. Então, a gente não tinha como mapear, não tinha como retirar do sistema. Outra coisa interessante que a gente tirou também dessa pesquisa e que foi implementada em 2022 foi um outro marcador, que foi o marcador da justiça itinerante. Porque, por exemplo, tem um caso emblemático numa das varas nossas, que é a vara de Presidente Figueiredo. Presidente Figueiredo, ele atende, do ponto de vista geográfico, a maior demanda da região norte, no caso do estado do Amazonas, né? Qual é a demanda?
Presidente Figueiredo, a abrangência da vara, né, é Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel da Cachoeira. Então, a justiça itinerante para esse local é fundamental, porque São Gabriel da Cachoeira não tem contato com o Presidente Figueiredo nem pelo ar, nem pela água, nem por terra. Tem que vir tudo para Manaus e de Manaus vai para lá. Não tem avião para Presidente Figueiredo de Barcelos. Não vai de barco, não nem vai de carro. barco nem de carro. Não. Então não tem contato. Então era fundamental, é fundamental a justiça itinerante, o judiciário ir até esses locais. Senão o trabalhador não tem como vir, porque ele está desempregado. A passagem aérea de São Gabriel da Cachoeira, Barcelos ou Santa Isabel para cá é caríssimo. O tempo é longo se vir de barco. E quando chega aqui, ele tem que chegar em Manaus e ele tem que ir de ônibus para Presidente Figueiredo. Então, seria até melhor para ele fazer aqui em Manaus do que ir a Presidente Figueiredo. Exatamente. É mais fácil ele fazer aqui do que ir a Presidente Figueiredo. Então, nesse caso específico, a justiça itinerante é fundamental. E a gente também não tinha esse marcador. Não tinha como identificar essas demandas. E nós fizemos também a identificação, analisando processo a processo, e percebemos que a maioria dos processos que entram da região, lá em Presidente Figueiredo, elas são feitas pela Justiça Itinerante. Então, o papel da Justiça Itinerante nessa vara específica, não que não seja importante nas outras, é importante em todas, porque só tem vara em 10 municípios. Nós temos 61 municípios no interior, fora a capital. Então, é fundamental que a gente tenha a justiça itinerante. Mas, no caso de Presidente Figueiredo, é primordial. Sem ela, Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel não tem como acessar a Justiça do Trabalho, porque não consegue chegar até Presidente Figueiredo, que é a vara onde eles deveriam fazer. Então, foram implementados, dois resultados da tese, né, é isso, identificar os problemas, e a própria Justiça do Trabalho implementou os marcadores. Mas não é só isso, né? É preciso muito mais. Nós precisamos ter, hoje, a Justiça do Trabalho, ela faz um preparo, um curso para os servidores para atenderem essas demandas. Tem cursos específicos, o doutor Igor Zani está fazendo para os setores de atermação. Para os setores de atermação. É importante que eles se atualizem para poder atender melhor esse trabalhador. Se eu tenho 80% da minha demanda vindo dessa forma, eu tenho que ter gente preparada para atender esse trabalhador. E só por meio de pesquisas empíricas, como eu disse, né, é possível a gente detectar problemas que são invisíveis. Esse problema ele era imperceptível, porque era tão insignificante o número que se tinha ou que se imaginava do acesso, que não se preocupavam em fazer políticas públicas. Políticas, na verdade, não é só política pública, é política judiciária. Porque o que é uma política pública? Nós temos que melhorar a educação, divulgar a questão da importância do juiz postulante, que o trabalhador pode fazer a sua demanda sem advogado. Isso é uma questão de educação. Mas nós também precisamos fazer políticas judiciárias para melhorar o atendimento a esse trabalhador. Tipo, um dos grandes problemas que nós encontramos no interior, tem um caso emblemático na tese também, de um processo que ele foi remarcado 12 vezes e o processo foi arquivado no final. Por que ele foi remarcado? Porque o trabalhador não conseguiu acesso à internet. Não tinha estabilidade de internet para estabelecer a conexão. Aí foi remarcado várias vezes. Depois, na 13ª, né, o processo foi arquivado porque não localizaram mais o trabalhador. A remarcação que a senhora está falando, assim, eram audiências, ele precisa comparecer, e ele não comparecia porque não conseguia tomar conhecimento, inclusive que ele deveria comparecer. Além de não tomar conhecimento, não tinha estabilidade na internet para estabelecer a conexão.
Isso foi em Tefé, é um caso de Tefé. Tefé tem um problema, como todo o Estado, tá? Mas nesse caso específico, Tefé não conseguia estabelecer a conexão para fazer as audiências. Então, isso foi remarcado porque a internet não estava funcionando, foi remarcado várias vezes, até chegar o momento que o trabalhador, eles não encontraram mais o trabalhador para chamá-lo para audiência. Aí foi arquivado por ausência do trabalhador. Por quê? Porque ele voltou para o local dele. Chegou um momento que ele não conseguia Ele mais. não conseguia Né? ficar no local, porque normalmente essas demandas elas não são só de um município. Por exemplo, no caso de Erunepé, Erunepé vai pegar Envira, Guajará, Carauari. Então, são municípios um distante do outro. Tu não pode ficar direto esperando essa audiência. Então, por isso a importância também da justiça itinerante. Então, assim, a pesquisa empírica, ela traz novos paradigmas, tá certo? Ela traz novos olhares para a produção do conhecimento jurídico. Se nós não tivéssemos feito essa pesquisa empírica e tivéssemos considerado só os dados que o tribunal fornecia sobre o juiz postulante, nós estaríamos fazendo uma pesquisa, vamos dizer, não é que ela seja falsa, porque eu estou usando um dado oficial, mas ela não retrata a realidade. Ela não tem, ela não está marcada no contexto social. A gente precisa conhecer esse contexto social. Se nós não conhecermos esse contexto, não tem como a gente mudar. A gente ia manter os 13%. E continuar imaginando que no interior do Amazonas, nessas 10 varas. Dessas 10 varas, apesar de ter muito pouco advogado atuando no interior, a gente ia continuar achando que só 13% no máximo das pessoas acessam a justiça sem advogado. O que já é uma constatação que inspira realmente saber se é verdade, porque os dados são meio contraditórios, poucos advogados e pouca gente sem advogado, então a senhora, quando faz a pesquisa empírica, a senhora, como disse, vai realmente ver, entrar em contato com essa realidade, não vai ficar apenas na parte teórica, ou vai, inclusive, revelar dados que estavam ocultos, E com dados, a gestão da justiça do Amazonas pode implementar ações. Com certeza. Melhorar esses setores, como você falou, de atermação, porque já que tem muita gente acessando, precisa melhorar. Precisa. E essas pessoas que tomam esses termos, fazem as reclamações, acabam sendo ali, de qualquer forma, intermediários também, para eles, assim, quando vão tomar termo, eles também ajudam para que aquilo ali seja feito de forma que potencialize, Com certeza. A obtenção do direito, Com certeza. É por isso que é importante preparar as pessoas que atuam na área da atermação. Porque se eles têm um conhecimento jurídico adequado para atender essa demanda, eles vão formular as reclamações de forma adequada. Então, eles precisam ter treinamento. Então, se eu vejo, 3%, não tem grande importância. Mas quando eu vejo que eu tenho um atendimento de 70% da minha demanda é feita por meio do juiz postulante, aí sim eu vou ter que me preocupar. E vou ter que fazer políticas judiciárias para melhorar esse atendimento. Senão, esse trabalhador vai estar extremamente excluído da justiça. Então, se a ideia é incluir o acesso à justiça, se nós não nos preocuparmos com esse setor, nós vamos estar excluindo esse trabalhador. Mas, assim, a pesquisa empírica, tem uma pergunta que a professora Patrícia me fez, que eu acho interessante, A Patrícia foi da minha banca e ela perguntou o seguinte, ela achava muito processo e pouca gente. Ela disse, de certa forma, ela disse, Doriana, não tem muito processo e pouca gente. Eu disse, não, professora, nós optamos em analisar, todos esses processos são sujeitos, É porque na história a gente
sendo historiadora, né, a gente pensa em apresentar as histórias daquele sujeito como um todo. E no processo é a história de alguém com o filtro da justiça. É a história daquele trabalhador, e a gente tem que saber disso enquanto pesquisador. Passou por um filtro que é feito na termação, inclusive, porque o trabalhador ele chega com a sua linguagem, com a sua forma, e ele apresenta a sua demanda, e um servidor público faz o filtro. Então já tem um filtro, não consigo ver diretamente esse trabalhador, mas de qualquer forma é um sujeito. Cada processo é um sujeito. Então analisar esses processos é a possibilidade de ver essas histórias desses trabalhadores que estão reivindicando os seus direitos que foram violados. Então, o objetivo da minha pesquisa era ver, é possível realmente eu acessar esse direito? Eu acredito que a pesquisa empírica conseguiu demonstrar que o juspostulante, ele é capaz de proporcionar justiça e ele é capaz de proporcionar o acesso à justiça. Nós tivemos alguns resultados que deveriam ser esperados por todas as pesquisas, mas que, na verdade, a gente não faz. E nessa tese aconteceu. Qual foi o resultado inesperado, mas extremamente positivo? A ligação entre a graduação e a pós-graduação. Essa pesquisa, ela só foi possível devido à atuação dos alunos da graduação. De vários, né, professor? De vários, né? Qual era o interesse deles, né? Por que eles se interessaram por essa pesquisa? E eles querem, eu vou refazer, eu já refiz essa pesquisa de novo, viu? Por conta do interesse deles. Primeiro, é a possibilidade de um aluno da graduação conhecer um processo como um todo, do início ao fim. Porque, em regra, o aluno ele não tem esse acesso ao processo como um todo. Ele vê esse processo, ele aprende a entrar no sistema, ele aprende a conhecer todo o trâmite da Justiça do Trabalho, porque ele precisa ver o processo e ver o que foi que aconteceu em cada coisa. Então, assim, foi fundamental e é fundamental para o processo de formação dos alunos, para a gente formar pesquisadores com outro olhar, não o olhar só teórico. Ganhar mais mentes aí para a pesquisa empírica. Para a pesquisa empírica. Essa foi a ideia. E esse é o resultado, que eu chamo de um resultado inesperado, que na verdade deveria ser o resultado esperado por toda a pesquisa. Mas, em regra, a gente não faz isso. As pessoas têm muita dificuldade de trabalhar com a graduação quando está na pós-graduação. E eu acho que na tese eu fiz um capítulo só discutindo esse processo, né? Como é possível, como foi possível fazer uma pesquisa com uma amostra tão grande, né? Uma amostra de 29 mil processos, é muita coisa, e ela só foi possível por conta dessa parceria. Então, assim, foi bom para os alunos e foi bom para quem estava fazendo a pesquisa, no caso eu. E para a sociedade, né? Que recebeu os dados. Que recebeu as informações. E só foi possível por conta dessa parceria. Então, a gente poderia dizer que é um resultado fundamental para a gente ganhar novas mentes para a pesquisa empírica, para o direito não ficar só na pesquisa teórica. A pesquisa teórica é importante? Claro que é. Ninguém faz pesquisa empírica sem conhecimento teórico. A teoria vai dar aí o suporte para análise. O suporte para análise é fundamental. Só que só a pesquisa teórica, ela tende a ser, muitas vezes, repetitiva. Então, o ideal é que ela não seja repetitiva, que a pesquisa busque novos caminhos. E o novo caminho dentro do direito hoje é a pesquisa empírica. Bem, professora, é o tema aqui do nosso programa, que é o Ciência na Prática, ou seja, né, a ciência jurídica, no caso hoje, né, está mostrando como essa ciência jurídica e outras que a gente já mostrou aqui, outras áreas da ciência, contribuem para o melhoramento da sociedade, para a qualidade de vida das pessoas, para o aprimoramento do Estado democrático, né? Com certeza. Do sistema judiciário brasileiro. Eu queria agradecer a sua presença aqui, professora Dorinete.
para falar com a gente sobre as ciências jurídicas. Normalmente a gente, como a senhora falou, na área do direito, né? E outras áreas também, né? Das ciências humanas, a gente a maioria das pessoas não imagina que também é feito pesquisas, né? Que são desenvolvidas pesquisas tão importantes e com contribuições similares, como são feitas em outras áreas do conhecimento que de repente são mais divulgadas, vamos dizer assim, né? A gente já divulgou aqui as ciências agrárias, né? Já passamos também pela biologia, pela história, tivemos aqui a professora Patrícia Sampaio, né? A professora Marilene das Ciências Sociais, né? Então a gente vê que nessas áreas a contribuição da ciência é igualmente importante, né? Com certeza. Então muito obrigado por ter vindo, professora, nessa edição do nosso Ciência na Prática. E eu queria convidar quem nos assiste também a acompanhar o nosso Ciência na Prática na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV. O horário é 9 da manhã e 9 da noite. Né? A gente sempre faz nossas lives aqui ao vivo pelo canal no YouTube Portal da Ciência. E esse Ciência na Prática é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Amazônia, da Faculdade de Informação e Comunicação. Se você quiser saber mais sobre o mundo da ciência, nós temos também o Portal da Ciência no Instagram, que é o @portal.da.ciência, e o nosso site, o www.portaldaciencia.net. Agradecer a todos que acompanharam a gente aqui no nosso podcast, convidar para nossas próximas edições do Ciência na Prática. Muito obrigado e até o próximo programa.